Isaías 53 realmente é uma profecia sobre o servo sofredor, Jesus, adequando esses pastores, teólogos fundamentalistas, movidos por uma exegese, conveniências justamente do mercado da fé, irão insistirem no fato de que Isaías 53 se refira a Jesus. Qual tipo de abordagem? Qual método empregados por eles? Por que descaradamente mentirem tanto sobre isto? Vamos analisar hoje especificamente os comentários desse pastor aí. Você também pode buscar o conhecimento adquirindo meus livros à venda em todas as livrarias do Brasil, mas você pode comprar diretamente comigo. Se inscrevendo, você tem desconto, se tornando membro, mais ainda. Então faça como aqueles que aqui neste canal contribuem e ajudam a manter este projeto. Você também pode se tornar membro do canal, como eu costumo fazer, e eu agradeço àqueles que estão mantendo este projeto. Precisamos alcançar 300 membros para continuarmos a nossa atividade em 2023. Então, eu conto com você com uma super proposta que eu já estou oferecendo de R$19,99, com 3 cursos para você, além de vários benefícios. Isto nenhum canal está oferecendo. Só os 3 cursos totalizam um total de R$1.500. Você vai pagar apenas R$239, parcelado em 10 vezes no cartão e desfrutar deste ambiente acadêmico de pesquisa e atividade estudantil profunda. Beleza? Lá nos manuscritos do Mar Morto, lá em Qumran, na Cisjordânia. A Bíblia dos judeus é o mesmo texto. Ele não foi alterado. Alguém pode dizer assim, ele foi alterado. Depois que Jesus morreu, alguém alterou lá para ficar parecendo com a morte de Jesus. Olha, tirando a Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento, originalmente em hebraico, para o grego. E essa tradução foi feita no ano 250, mais ou menos, antes de Cristo. E nessa tradução, nós temos preservado o texto de Isaías 53. Mas tirando a Septuaginta, nós temos achados arqueológicos que são datados anteriores a Jesus e que preservam o livro de Isaías. Aliás, o rolo... Ele começa a sua abordagem trazendo um pano de fundo da historicidade do livro do profeta Isaías. Ora, o fato de termos Septuaginta, termos manuscritos do Mar Morto, dos quais há 22 anos eu me dedico analisando, não significa que propriamente a narrativa de Isaías seja de fato do servo sofredor aplicado a Jesus. Nós temos uma multiplicidade de ideias que aparecem como arquétipos, de um suposto Messias, inclusive sacerdote sofredor, como nós vamos mostrar agora. Esse silogismo feito pelo pastor para dar aquela aparência, aquele ar de que pelo fato nós termos evidências de que o livro do profeta Isaías permaneceu, foi escrito antes e ele foi disseminado depois, não quer absolutamente dizer nada, assim como o livro do Abacuque, entre outros. Um livro de Isaías. Aliás, o rolo de Isaías, o grande rolo de Isaías, é um rolo mais preservado que foi encontrado lá nos manuscritos do Mar Morto, lá em Qumran, na Cisjordânia. Ou seja, nós temos uma comprovação, um livro que tem um rolo que tem 7,3 metros de comprimento, é um rolo muito grande. Sim, pastor, o fato do livro de Isaías em vários fragmentos, como eu falei, nós temos a comunidade dos essênios que preservam isso em Qumran, nós temos, inclusive, eu vou estar ajudando o pastor aqui a analisar melhor os fragmentos dos manuscritos do Mar Morto que tratam disso. Eu até quero deixar claro que o que nós temos nos manuscritos do Mar Morto não são apenas citações, não, são interpretações e reinterpretações, justamente por influência dos messianismos. Tá bom, pastor? São interpretações a despeito de Isaías 53, 52, 42, entre outros livros que aparecem nos manuscritos do Mar Morto. Comprovação
Um livro que tem um rolo que tem 7,3 metros de comprimento. É um rolo muito grande. Esse rolo foi muito bem preservado. Estudiosos dizem que ele foi preservado 95%. É uma grande porcentagem. As informações aqui dadas com relação à materialidade do manuscrito, para a gente não importa. Por quê? É evidente que, por se tratar justamente de um período em que uma ala progressista do judaísmo está tentando trazer a ideia de universalização e de espécie de servo sofredor em detrimento do nacionalismo, falamos até de etologia, empregada dentro das escolas das elites sacerdotais, fica evidente que nós temos interpretações posteriores conferidas. Aliás, mais do que isso, nós não temos interpretações só, nós temos inserções. Toda exegese que não se pauta numa metodologia científica significa, com transdisciplinariedade, você precisa estudar o contexto histórico, contexto situacional, condicional, linguossemântico, sobretudo dentro da estrutura da própria frase, e aqui falamos das estruturas frasais, e aqui nós estamos falando do quê? Do texto hebraico, ok? Precisamos entender inclusive os aspectos sociais, políticos e econômicos, sobretudo no que diz respeito à mentalidade religiosa do povo. O pastor não fez isso, ele ignorou várias etapas da pesquisa, da investigação, para poder simplesmente dizer, Isaías 53 se refere a isso. Então, olha, nós temos vários capítulos de Isaías, aproximadamente 4 especificamente, que vão tratar da figura do servo sobre vários aspectos. Você vai ter ali uma hora em que o diálogo fala-se de Israel, em um capítulo determinado. Ora, fala de Dário, ora fala de Ciro, e ora fala do próprio povo, em si se mesclando em diversas narrativas. E a palavra servo aqui, ela é traduzida, e deve ser traduzida, como aparece na estrutura do próprio texto, como escravo. Se não é aquele servo, eu já ensinei sobre os 3 tipos de servos e como eles se comportam dentro das estruturas no devido contexto. Então aqui, especificamente, se refere a escravo, ok? Escravo, e aí na teogonia podemos dizer de Deus. Aqui no versículo de número 14, eu separei também o que nós devemos fazer, que o pastor não fez, que é a análise, ok, da crítica textual e das variações que aparecem nos textos da BHS, o texto hebraico, ok, no texto massorético, nos manuscritos do Mar Morto, e mostrar que houve alteração sim, pastor, nos próprios manuscritos, porque os manuscritos são interpretações inferentes acerca de Isaías 53, como aparece aqui em um que de Isaías, ok, onde o termo que aparece lá, alechá, ok, ele é absurdamente traduzido como aparece aqui, inclusive no próprio texto massorético posteriormente. E ainda vou mostrar um absurdo maior ainda. Sim, um absurdo maior ainda, quando a palavra é al-leha, ela é substituída por ailo, ou seja, sobre ele, para dar a ideia de que se trate cabalmente da figura de Jesus. A quem fez crer a nossa propaganda? A quem fez crer a nossa propaganda? Beleza? Aqui o verbo está no tronco rif e, portanto, causativo. Ok? O sujeito, na verdade, da ação, ok? Ele sofre a ação. A quem fez crer nossa pregação? A quem fez crer? É assim que o tronco rif se comporta, sobretudo no perfeito, apesar de algumas vezes, ok, ele ser traduzido de outra forma. Mas aqui é a quem fez crer nossa propaganda. Por que propaganda? Porque aqui você tem o termo lishmo ateno com uma preposição inseparável ler e mais, ok, o substantivo, ok, o substantivo feminino comum, que vem inclusive da própria palavra samer, que é o verbo ouvir, ok, ouvir, lishmo ateno, ok? Lishmo ateno, o verbo ouvir. E aqui pode ser se reportar.
A quem fez crer a nossa pregação significa quem nós convencemos, quem retornou para nós mediante a nossa palavra. Vahadal, Ishim Ish. Olha, isso aqui é interessante. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos. É evidente que para quem olha o texto e percebe que nós temos duas figuras claras empreendendo a reconstrução de Jerusalém, a reforma do templo e do culto, um empreendimento claro, não tem como você situacionar e condicionar este texto a Jesus. Sim, e aí nós vemos uma cena, claro, sugerindo que ele foi espancado e morto. Sim, ele, ao ir ao encontro dessas autoridades, conforme descreve Esdra, mas o pastor, coitado, ele lê a Bíblia de acordo com o cânon, ele não lê de acordo com os aspectos históricos em que as narrativas são construídas dentro de cada período da própria história. Sim, Zorobabel é assassinado. E por quê? Porque os imperadores não tinham absolutamente ideias do que estava acontecendo. É uma preposição do acusativo, ok? E sé, e o, sobre você. Enquanto a Septuaginta mantém inalterado o texto, nós temos alterações posteriores para dar conotação de que o servo se trata de Messias. Vamos ver? Olha aqui, ó. Karcher chamou Aleira. Como pasmavam muitos a tua vista sobre você. Segunda pessoa e não terceira pessoa. Será que os rabinos não perceberam isso aqui? Tá aqui, isso aqui é regrinha básica no meu curso de hebraico, ok? Segunda pessoa, aqui ó, a terminação, ó, do singular. Eu, tu, segunda pessoa. Tá vendo? Shaemu aleha. Segunda pessoa. Vamos ler o texto aqui. Como pasmaram muitos à vista dele, ou sobre ele, não. Erradíssimo. Acerca dele, não. Olha aqui, ó, erro gravíssimo, tendencioso para fazer alusão de que o texto se trate justamente também de um servo sofredor, sendo este servo sofredor, como eles pensam, mesclam-se 52 e 53, a Jesus. E não tem absolutamente nada a ver. E por que não tem, professor? Porque está se referindo ao próprio Israel, sobre você, sobre vós, sobre você, sobre ti. Lembra? Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, diz Javé. Ou, meu servo Israel. Códex, a versão siríaca, e o próprio pergaminho, onde claramente nós entendemos as necudotes, ou cantilações, as pausas e prosas que marcam os textos, que mostram que há uma pronúncia sugerida, claramente, que nós chamamos querer e quetive. Querer, aqui deve ser lido, ou tem que ser lido. Aqui se lê, aqui se pronuncia, aqui se escreve. Ó, está aqui, ó. O povo não lê, não estuda e sai achando que tem que interpretar Isaías lendo Isaías. Aí passa vergonha. Olha isso aqui, ó. Pessoal, olha isso aqui. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os seus estatutos, conforme toda a lei que ordenei aos vossos pais, e que vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Vamos pegar o 20, ok? E aí você tem que entender por que dentro das narrativas dos reis você tem fontes posteriores, ok? Ó, e por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os oprimiu. Lembra textos que eu extraí dos manuscritos do Mar Morto, ok? Aqui é o pergaminho de Damasco, Códice D, ok? Caverna, para nós entendermos. Ó, a minha fonte está na referência aí, ó. Ok, pessoal? E olha isso aqui, ó. Enquanto o mestre da justiça esteve vivo, talvez a comunidade de Qumran tenha acreditado que ele revelaria-se numa data futura, com
o Messias sacerdotal. No entanto, se a seita acreditava que, por ocasião da ressurreição, o mestre teria alguma missão especial, essa não poderia ser a de Messias, pois ele não se mostrou o Messias durante a sua vida. Olha aí, ó, o David Flusser. Quanto o destino final do mestre da justiça, existem distintas versões. Primeiro, ele foi preso, julgado e maltratado. Significa dizer, esse fato é reconhecido por todos os especialistas, inclusive está aí do Montsamber. Eu quero dizer, se houve um Messias sofredor, esse foi o mestre da justiça, mas que de algum ponto o povo não tinha essa expectativa, porque, segundo o próprio Flávio Joséfo, há uma aparente figura de um sacerdote chamado Onias, que poderia ter desempenhado esse papel e que foi crucificado, assassinado pelos próprios romanos.